gota da disseminação da exclusão, isolamento, ódio, vai para cada indivíduo que a reproduz, aplica em suas relações familiares e sociais. Olá, essa live ela foi motivada por uma notícia, foi motivada por uma postagem que eu vi sobre a bênção do Papa Francisco, a autorização de bênção do Papa Francisco aos casais homoafetivos. E é por isso que eu coloco como capa a lei e a opinião. É muito importante, se a gente quer viver numa sociedade realmente real, harmoniosa, solidária, consciente de direitos e deveres, a gente tem que entender de uma vez por todas qual é a diferença entre privado e público. Porque enquanto, e está acontecendo isso, enquanto permanecer a imposição, a tentativa permanente, constante, diária da opinião privada, particular, impor essa opinião para a totalidade da população, enquanto houver essa imposição do privado sobre o público, em todos os setores, aqui eu estou falando de uma situação que realmente está insustentável. Insustentável. Por isso, não há como você conviver com uma pessoa assim, de olhar excludente, desrespeitoso sobre outros cidadãos e cidadãs. Enquanto houver esta imposição do privado sobre o público, não teremos paz, não teremos uma sociedade harmoniosa, nem respeitosa. Nós estamos em conflito permanente. Nós estamos no caos. Provocado por quem? Por cidadãos. Tem até um site dizendo, colocando pingo nos is. Pingo nos is é quem gera o caos, quem está gerando o caos, são estas pessoas que se arvoram como donos de verdade, se arvoram como só eles que possuem a vida perfeita, plena. Nós estamos em luta. É terrível falar isso, mas nós estamos em luta, numa guerra civil, sem paz, por conta de lideranças religiosas que usam o nome de Jesus, usam a Bíblia para massacrar, para excluir cidadãos e cidadãs. Olha, bom, a postagem é essa, né? Padres brasileiros reagem à decisão de Francisco. Essa reação dentro de uma comunidade, quando você vive dentro de uma comunidade,
você vai ter convergências e divergências. Isso é super natural. Que a comunidade católica, os católicos e as católicas, reajam a uma decisão de seu líder máximo temporal, que é o Papa, até aí também tudo bem, faz parte do processo. Mas como eu coloquei na capa, e mais adiante vocês vão ver a fala de pastor Henrique Vieira, que sintetiza tudo que eu estou colocando aqui como socióloga. A lei e a opinião. Uma coisa é a sua luta interna dentro do grupo que você pertence, né, de você seguir ali as regras daquela instituição. Toda instituição tem a sua regra. Isso aí é justificável, isso deve ser considerado e respeitado, porque senão, né, vira o caos. Cada um faz o que quer dentro da instituição. É igual a escola, que eu sempre falei. Toda escola tem sua regra. Ok. A questão é quando se quer impor o privado sobre o público. Quando você dissemina uma opinião, você quer impor usando a lei. Então, hoje você tem pastores, padres, né? Você tem pessoas que seguem essas instituições religiosas e querem impor pela lei uma observação comportamental privada. Mas tem mais. A desconsideração da criação da fonte, da criação de Deus. Porque tudo que existe no universo é criação de Deus. Quando você rejeita qualquer criação, você está indo contra Deus. Então, todas essas lideranças religiosas, quando vão contra a pessoa LGBT, elas estão indo contra a criação, contra Deus, contra a fonte de onde todos nós viemos, e que todos nós fazemos parte. Mas aí é um conhecimento muito mais amplo que essas pessoas não têm. Cada cidadão e cada cidadã que reproduz uma mensagem dessa, que eu vou deixar na descrição, ela está apoiando, confirmando, disseminando, reproduzindo discursos de ódio, discursos de exclusão, de morte social e física. Morte social e física dos cidadãos e cidadãs LGBT. É hora da pessoa assumir a sua responsabilidade sobre cada ato da liderança que pôs no governo. Seja ele de executivo, legislativo, judiciário. Ah, mas eu não. Quando você escolhe por voto uma liderança que no discurso e nas decisões políticas excluem pessoas, você é responsável. Essas lideranças estão lhe representando. Então, vamos lá. Vamos começar a nos responsabilizar. Que a solução e o caos está no quê? No cidadão. Né? Bom, então, essa postagem que eu vi,
ela vem com uma frase de quem postou, colocando o seguinte: o Papa diz sobre abençoar quem vive na prática do pecado. Vamos lá. Pecado dentro da religião que segue, que professa. A noção de pecado, gente, temos que ver. Temos que analisar e refletir o que é pecado. O mau caratismo é pecado. O desamor é pecado. A perversidade é pecado. A exclusão de pessoas, o desrespeito a pessoas é pecado mortal. Isso é pecado. Desconsiderar que a pessoa nasceu daquela forma, seja com uma deficiência física, seja com uma orientação sexual, uma orientação homossexual, de respeitar isso é pecado mortal. Isso é pecado mortal. Mas enfim, então, vive na prática do pecado, mas muitos padres brasileiros não concordam e se posicionam. Se ele parasse ali, é a opinião dele. Mas ele continua sobre a aberração herética. Então ele chama um homossexual, uma pessoa LGBT, um cidadão, uma cidadã LGBT de aberração. Aberração herética, segundo ele. E o que o é o seguinte: essa opinião, ela vai sendo reproduzida. Ela vai sendo reproduzida, né? Como uma gota. O que acontece? O que eu estou colocando aqui, eu espero que seja também uma gota, que caia no oceano da sociedade e as pessoas comecem a refletir. O que você está fazendo pela sociedade que você vive? Qual é a mensagem que você passa quando você chama alguém de aberração? Quando você apoia lideranças políticas que votaram a favor do fim do direito ao casamento civil de casais homoafetivos. O que você está colocando? Que essa pessoa, que esse casal tem que voltar a viver no concubinato, tem que voltar a viver sem o orgulho de ser uma família, de ser um casal, de ter respeito. Então vamos entender cada palavra, cada decisão que a gente toma em relação ao outro. Ainda mais quando a pessoa se arvora em representar quem? Jesus? Não. Não use o nome de Jesus Cristo em vão. Isto é pecado mortal. Isto é pecado mortal. O que se está colocando por essas lideranças não é de Deus. Não é de Jesus Cristo. Não e não. Não é. Pelo contrário. As ações, as palavras, o discurso dessas pessoas é sim um crime. Um crime social. Um crime contra a sociedade e a humanidade. É bom que se comece a se responsabilizar pelo que se coloca e parar de bater no peito uma coisa que é falsa. Nada melhor do que a gente compreender uma decisão política, no caso da Igreja Católica,
da religião católica, da instituição católica, do Vaticano, do Papa Francisco. A decisão de abençoar casais homoafetivos. Como se deu isso? Aí nós vamos no documento. Você já ouviu falar no Descatério para a Doutrina da Fé? Então, este documento, ele foi gerado no Descatério para a Doutrina da Fé. O Descatério foi fundado em 21 de julho de 1542 pelo Papa Paulo III. O Descatério, ele engloba a Comissão Teológica Internacional e a Pontifícia Comissão Bíblica. Está sediada no Palácio del Santo Ofício, em Roma. Santo Ofício, veja. Foi criada para defender a Igreja da heresia entre católicos. Então, essa instituição ela substituiu o Santo Ofício, que era a Inquisição, né? E está dividido entre doutrina e disciplina. Então, gente, ao contrário da dissidente protestante, a Igreja Católica, essa é uma marca dela, o estudo. Nenhum padre pode se tornar padre sem ter realizado estudos profundos. Então, essa é uma marca, né? Bom, então, eu vou ler o documento, vou tentar enxugar o máximo possível para não ficar grande, são 3 páginas, tá? Para a gente entender o que é essa bênção. Então, vamos lá. O nome do documento é Fiducia Supplicans e vem complementar um outro documento de 2021. O documento de 2021 é o Responsum ad Dubium, formulado pela então Congregação para a Doutrina da Fé e publicado em 22 de fevereiro de 2021. Então, vamos entender. Vamos aqui à apresentação. Esta declaração mantém-se firmemente na doutrina tradicional da Igreja sobre o matrimônio, não permitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou uma bênção semelhante a um rito litúrgico que pode causar confusão. Todavia, o valor deste documento é oferecer uma contribuição específica e inovadora para o significado pastoral das bênçãos, que permite ampliar e compreender o significado pastoral das bênçãos, enriquecer a compreensão clássica das bênçãos, intimamente ligadas a uma perspectiva litúrgica. E é justamente nesse contexto que a possibilidade de abençoar casais em situação irregular, sem validar oficialmente o seu estatuto ou alterar de qualquer forma o ensinamento perene da Igreja sobre o matrimônio. Então, essa bênção foi dada, foi autorizada, sem sair da tradição católica, que é a tradição dos casais heterossexuais. Mas vamos entender, vamos à frente. E foi apresentada pelo prefeito do Descatério, Vítor Manuel Cardes Fernandes. A confiança suplicante do povo fiel de Deus recebe o dom da bênção que brota do coração de Cristo através de sua igreja. Como ele se lembra, Papa Francisco, a grande bênção de Deus é Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus, seu Filho. É uma bênção para toda a humanidade, é uma bênção para toda a humanidade, uma bênção que nos salvou a todos. Ele é o Verbo eterno com o qual o Pai abençoou-nos enquanto ainda somos pecadores.
Sustentado por uma verdade tão grande e consoladora, esse discatério tomou em consideração algumas questões formais e informais sobre a possibilidade de abençoar casais do mesmo sexo e a possibilidade de oferecer novos esclarecimentos, à luz da atitude paterna e pastoral do Papa Francisco sobre o Responsum ad Dubium, formulado pela então Congregação para a Doutrina da Fé e publicado em 22 de fevereiro de 2021. As perguntas propostas por 2 cardeais oferecem a oportunidade de aprofundar o tema, especialmente em suas consequências de uma ordem pastoral. Trata-se de impedir que algo que não é reconhecido como casamento seja reconhecido. Portanto, ritos e orações que podem criar confusão entre isso é constitutivo do casamento, como uma união exclusiva, estágio indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberto a gerar filhos, e isso contradiz. Essa convicção se funda na doutrina perene de política do casamento católico. Só neste contexto é que as relações sexuais são feitas, eles encontram seu significado natural, adequado e plenamente humano. No que diz respeito às bênçãos, a Igreja tem o direito de dever de evitar qualquer tipo de rito que possa contradizer esta convicção ou levar a qualquer confusão. Tal é também o significado do Responsum de então, onde se afirma que a Igreja não tem o poder de conceder bênçãos a uniões entre pessoas da mesma espécie, mesmo sexo. Importa sublinhar que, precisamente no caso do rito do casamento, não é uma bênção qualquer, mas o gesto reservado ao ministro ordenado. Neste caso, a bênção do ministro ordenado é diretamente ligada à união específica de um homem e uma mulher, que, com seu consentimento, estabelecem aliança exclusiva e indissolúvel. Isso nos possibilita mostrar melhor o risco de confundir uma bênção dada a qualquer outra união com o rito próprio do sacramento do matrimônio. O documento, como ele é traduzido e tal, então tem algumas dificuldades aqui de leitura. Mas o que ele coloca bem claro aqui é que há uma diferença entre casamento e bênção. Tá? Vamos entender isso à luz de uma instituição que tem suas regras. Veja que eu não estou aqui, em nenhum momento eu vou questionar, não me cabe. O que eu questiono é o desrespeito ao cidadão, que tem seu direito civil garantido pela Constituição. Tá? As bênçãos podem ser consideradas entre os sacramentais mais difundidos em evolução contínua. Eles de fato nos levam a compreender a presença de Deus em todos os eventos da vida. E lembre-se disso, mesmo quando você usa. No meio das coisas criadas, o homem é convidado a buscar Deus, a amá-lo, servi-lo fielmente. Por esta razão, as bênçãos são dirigidas a pessoas, objetos, adoração e devoção, imagens sacras, lugares de vida, trabalho e adoração, sofrimento, os frutos da terra e do trabalho humano, e tudo o que criou realidades que remetem ao Criador e que com sua beleza louvam ou abençoar. Então, esta bênção, pelo que eu estou entendendo aqui, fazendo a leitura, ela reconhece a existência da pessoa LGBT. E isso é muito importante, é fundamental para a existência social, para a sociedade, o reconhecimento da vida humana, né? Com efeito, as bênçãos são celebradas em virtude da fé e são ordenadas ao louvor a Deus e ao benefício espiritual de seu povo. Como explica o ritual romano, para que isto fique bem claro, as fórmulas da bênção, segundo a tradição, tende como seu principal objetivo glorificar a Deus por meio de seus dons, implorar seus benefícios e afastar do mundo o poder do maligno.
Por esta razão, aqueles que invocam a bênção de Deus através da igreja para intensificar as suas disposições interiores naquela fé, para a qual é nada impossível, confiar naquela caridade que nos impele a conservar os mandamentos de Deus. Por esta razão, por um lado, sempre em todos os lugares, nos é oferecida a oportunidade de louvar a Deus por meio de Cristo no Espírito Santo, invocá-lo e agradecer-lhe. Por outro lado, a preocupação é que sejam coisas, lugares ou circunstâncias que não contradizem a norma ou o espírito do Evangelho. Esta é uma compreensão litúrgica das bênçãos na medida em que se tornam bênçãos, ritos oficialmente propostos pela Igreja. Com base nessas considerações, a nota explicativa ao responsum da então Congregação para a Doutrina da Fé recorda que quando um rito litúrgico apropriado, uma bênção é invocada sobre alguns nas relações humanas, o que é abençoado deve poder corresponder aos desígnios do povo. Deus inscrito na criação e plenamente revelado por Cristo Senhor. Por isso, porque a Igreja sempre considerou moralmente lícitos apenas aquelas relações sexuais que ocorrem dentro do casamento, ele não tem poder para conferir sua bênção litúrgica quando puder, de alguma forma, oferecer uma forma de legitimidade moral para uma união que presume ser um casamento ou prática sexual extraconjugal. O conteúdo desse pronunciamento foi reiterado pelo Santo Padre em suas respostas à dúvida de 2 cardeais. O risco de reduzir o significado das bênçãos também deve ser evitado só desse ponto de vista, porque nos levaria a reivindicar por uma simples bênção as mesmas condições morais que são necessárias para o recebimento das bênçãos. Esse risco exige que essa perspectiva seja ampliada ainda mais. Na verdade, há o perigo de que um gesto pastoral tão caro e tão difundido seja submetido a demasiados pré-requisitos morais que, sob o pretexto de controle, pode eclipsar a força incondicional do amor de Deus no qual Deus se baseia, o gesto da bênção. É precisamente a esse respeito que o Papa Francisco nos exortou a não perder a caridade pastoral que deve permear todas as nossas decisões e atitudes e evitar serem juízes que só negam, rejeitam, excluem. Gente, eu vou disponibilizar esse documento, tudo direitinho, e eu espero que vocês leiam, sabe? Porque você reproduz falas de pessoas que estão vestidas com o vestuário sagrado e estão desconsiderando, desrespeitando decisões de máximo poder, né, contrariando reflexões, decisões que foram feitas sobre muita reflexão, né? Enfim, então eu vou ler novamente aqui. Na verdade, há o perigo de que um gesto pastoral tão caro e tão difundido seja submetido a demasiados pré-requisitos morais que, sob pretexto de controle, poderia eclipsar a força incondicional do amor de Deus, no qual Deus se baseia, e que é o gesto da bênção. É precisamente a esse respeito que o Papa Francisco nos exortou a não perder a caridade pastoral, que deve permear todas as nossas decisões, atitudes, e evitar serem juízes que só negam, rejeitam, excluem, como esse vídeo aí que está sendo reproduzido, e outros, né, de uma forma tão infame, tão violenta, né, contra a pessoa LGBT. Abaixo respondemos a sua proposta desenvolvendo uma compreensão mais abrangente das bênçãos.
Então ele vai aqui falando várias coisas sobre as bênçãos, né? Em diversas ocasiões em que as bênçãos foram concedidas e tal. As bênçãos dos casais em situação irregular e dos casais do mesmo sexo. No horizonte aqui delineado está a possibilidade de bênçãos de casais em situação irregular e casais homoafetivos, cuja forma não deve se encontrar nenhuma fixação ritual por parte das autoridades eclesiásticas, para não causar confusão com a bênção adequada do sacramento do casamento. Nestes casos é concedida uma bênção que não só tem apenas a invocação de uma bênção descendente, mas é também a invocação de uma bênção descendente do próprio Deus sobre aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessitados deles, não reivindicam a legitimidade do seu próprio status, mas sim, eles oram para que tudo o que é verdadeiro, bom, humanamente válido em suas vidas e relacionamentos sejam dotados, santificados e elevados pela presença do Espírito Santo. Essas formas de bênção expressam apelo a Deus para que conceda aqueles auxílios que vêm dos sussurros do seu espírito, essa teologia. O clássico chama de graças reais, para que as relações humanas possam amadurecer e crescer na fidelidade à mensagem do Evangelho, libertar-se das suas imperfeições e fragilidades e expressam-se na dimensão cada vez maior do amor divino. Com efeito, a graça de Deus opera na vida daqueles que não a conhecem. Eles se consideram justos, mas humildemente se reconhecem pecadores como todos os outros. É capaz de dirigir tudo de acordo com os planos misteriosos e imprevisíveis de Deus. Por isso, com incansável sabedoria e maternidade, a Igreja acolhe todos aqueles que aproximam-se de Deus com coração humilde, acompanhando-os com aqueles auxílios que permitam a todos compreender e realizar plenamente a vontade de Deus em sua existência. Trata-se de uma bênção que, embora não esteja incluída num rito litúrgico, une a oração de intercessão à invocação da ajuda de Deus por parte daqueles que estão em processo de intercessão. Eles humildemente se voltam para Ele. Deus nunca afasta aqueles que vêm a Ele. Finalmente, no final, a bênção oferece às pessoas um meio de aumentar a confiança em Deus. O pedido de bênção expressa e alimenta a abertura para a transcendência, piedade e proximidade a Deus em 1000 circunstâncias concretas da vida. E isso não é pouca coisa no mundo em que vivemos. É uma semente do Espírito Santo ser cuidado, não impedido. Portanto, a sensibilidade pastoral dos ministros ordenados deve educar-se também para realizar espontaneamente bênçãos que não são encontradas na bênção. A este respeito, é essencial acolher a solicitude do Papa, para que estas bênçãos não ritualizadas ainda são gestos simples que proporcionam um meio eficaz de aumentar a confiança em Deus nas pessoas que foram pedir, evitando que se torne um ato litúrgico ou semilitúrgico, como um sacramento. Isso constituiria um empobrecimento grave, porque submeteria um gesto de grande valor na piedade popular a um controle excessivo que sujeitaria e privaria os ministros de liberdade e espontaneidade no acompanhamento da vida das pessoas. O que foi dito nesta declaração sobre as bênçãos de casais do mesmo sexo é suficiente para orientar o discernimento prudente e dos ministros ordenados a este respeito,
Portanto, além de como indicado acima, não se pode esperar outras respostas sobre como regular o detalhe ou praticidade desse tipo de bênção. Então, aqui é explicado direitinho para quem é padre, né, e que realmente é obediente à igreja, está explicado direitinho a diferença entre a bênção do sacramento do casamento, que só é dado aos casais heterossexuais, e a bênção, que é simples, mas que tem em si o poder do amor incondicional de Deus, aos casais em situação regular e aos casais homoafetivos. Está bem colocado aqui, né? Cada bênção será ocasião para um renovado anúncio do querigma, convite a aproximar-se cada vez mais do amor de Cristo. Papa Bento XVI ensinou: a Igreja, como Maria, é a mediadora da bênção de Deus para o mundo. Acolhe Jesus e transmite trazendo Jesus. Ele é misericórdia e a paz que o mundo não pode dar a si mesmo e de que precisa tanto ou mais do que o pão. Diante de tudo que foi exposto acima, seguindo o ensinamento autorizado pelo Santo Padre Francisco, este discatério gostaria finalmente de recordar que esta é a raiz da mansidão cristã, a capacidade de se sentir abençoado e a capacidade de abençoar. Este mundo precisa de bênçãos e nós podemos dar a bênção e receba a bênção. O Pai nos ama a todos. Aqui está bem colocado. E nos resta apenas a alegria de abençoá-lo, a alegria de agradecê-lo e de aprender dele, a não amaldiçoar, mas a abençoar. Desta forma, cada irmão e irmã pode sentir-se na igreja sempre peregrina, sempre suplicante, sempre amado e, apesar de tudo, sempre abençoado. Então, gente, essa live vem mostrar que nós precisamos sentar, refletir. Se é difícil você conquistar o senso crítico, é difícil você conquistar a consciência política, mas é porque é um processo. E nesse processo, a leitura, o respirar, refletir sobre aquilo, e principalmente, se a pessoa realmente segue Jesus, ela jamais negar o amor a ninguém, jamais desrespeitar ninguém. E a partir daí, no momento que o líder máximo da religião católica coloca que vamos abençoar os casais em situação regular, ou seja, que não são casados, vamos abençoar os casais homoafetivos que querem essa bênção, são católicos e querem essa bênção. Então, se vocês não sabem como é que é, mas é abençoar como? O que é isso? Vai, busca documento. Eu aqui vou disponibilizar para você entender, para você ler com calma. As coisas não são assim bem colocadas de qualquer forma. Vamos parar. Eu aqui não perdoo nenhuma liderança, porque quando as pessoas se colocam como liderança, como se arvoram a ser lideranças, elas têm a responsabilidade de se explicar melhor, se justificar. Mas pelo contrário, você vê o quê? Você vê lideranças promovendo ódio, promovendo exclusão, promovendo a negação de tudo que é colocado pelo direito da pessoa humana, do cidadão. Bom, é isso. E vou terminar essa live com a fala do pastor Henrique Vieira, que sintetiza todo o meu trabalho aqui em relação ao direito de toda pessoa, de todo cidadão e cidadã.
neste caso, do cidadão e cidadã e dos casais homoafetivos. É isso. O que nós estamos vendo aqui, curiosamente, é muito parecido com os extremismos que acontecem no mundo, inclusive na Europa e no Oriente. Olha o somatório aqui, professora Luciene. Extremismo religioso, mais violência política, mais negação da democracia, mais utilização do Estado para impor à sociedade uma crença. Nossa, que coincidência! Falaram em grupos extremistas no Oriente. Gabriel, meu amigo, por que esses grupos extremistas atacam homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? Qual o fundamento desse ataque lá? Uma determinada crença religiosa. Olha que curioso. Temos uma semelhança incrível entre esses grupos extremistas lá e esses grupos extremistas aqui. Uma determinada crença religiosa que petrifica o coração, aliena a consciência, decora texto bíblico, mas é incapaz de amar o próximo. Eu vou reivindicar o Jesus de Nazaré, possivelmente insuportável para esse moralismo mórbido. Quando ele disse que tem pessoas que não deixam passar o mosquito, mas engolem o camelo. O que significa isso? Especialistas num regramento moral que não faz diferença nenhuma e fracassados na capacidade de ter misericórdia, de ter solidariedade, de ter compaixão, de estender a mão, de partilhar o pão, de chorar com quem chora, de amar o próximo. Especialistas numa lei fria, fracassados na capacidade de amar. Sejam sinceros. Vocês odeiam LGBTs. Eles só servem convertidos ou eliminados. Eles não servem do jeito que são. É uma hipocrisia dizer que se aceita em determinados lugares. Se aceita se a pessoa negar quem ela é. E vai ter um texto bíblico debaixo do braço, descontextualizado, para colocar uma regra acima da dignidade humana. E percebo quando alguns fatos vêm à tona. Um deles é o vitimismo. Sobre vitimismo, a cada 32 horas, uma pessoa da comunidade LGBT é assassinada por motivo de ódio, por dados oficiais. Há aqui a negação do direito à existência das pessoas. Porque elas existem, elas estão aqui. O que vai dizer? Que o afeto delas é irreal? Que o desejo delas é irreal? Que o amor delas é irreal? Que a família dela não existe? O Estado brasileiro, zelando pela democracia, pelo Estado laico, pela diversidade, pela igualdade, pela dignidade da pessoa humana, não pode pegar uma doutrina específica que sequer é unanimidade dentro do cristianismo e impor ao Estado. Estas pessoas existem, elas estão aqui. Esse tipo de projeto nega esse afeto, esse corpo, essa família e esse amor.